a empresa Júnior, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouco e para vocês falassem o que para vocês é a empresa Júnior, ou como elas influenciam em vocês. Boa noite, pessoal. Eu agradeço aí o convite, né, aí do PET. É sempre bom tá conversando sobre essa experiência que eu tive, né, de ser um dos fundadores da empresa Júnior. E, assim, a empresa Júnior, para mim, foi, assim, uma transformação, certo? Em vários sentidos, tanto como aluno em si, como profissional, certo? Porque foi na empresa Júnior, praticamente, que eu tive uma responsabilidade maior, já começou dali, sabe? Desde quando eu tive aquela ideia de fundar, junto com outros membros fundadores, né? Basicamente, a partir dali, eu comecei a ver o mercado de trabalho e vi que as responsabilidades eram muito maiores do que a gente tinha de noção quanto aluno, entende? Então, para mim, foi transformador fazer parte dessa experiência de empresa júnior. Boa noite. Eu acho que eu compartilho muito do que o Anderson falou. Empresa Júnior, se fosse dizer em uma palavra, é transformação. Eu ia dizer que foi um divisor de águas na minha vida profissional e vida acadêmica. Eu passei a ter bem mais responsabilidades com os meus afazeres e com o que eu quero para minha vida. Antes, por exemplo, eu queria ser professor e aí, quando eu entrei, tive o contato com o mercado de trabalho, eu descobri várias coisas que me chamaram muita atenção e que eu gosto muito de fazer. Então, eu me descobri dentro da empresa Júnior e foi um divisor de águas. Viviane, pode dar um comentário? Gente, eu acho que... Peraí, deixa eu só... Eu acho que minha conexão na outra conta caiu, mas eu tô aqui pelo celular também, aí eu vou só... vou me apresentar assim sem a câmera, mas já eu volto, porque minha internet tá um pouco instável. Mas o Movimento Empresa Júnior, assim, para mim, né, falando um pouquinho para vocês, ele representa muito uma coisa que, para mim, né, que sou da UFES também, estudei na UFES no Campus Mossoró, fiz o curso de Engenharia de Produção, assim, o Movimento Empresa Júnior, para mim, representa muito a palavra oportunidade, né? Eu acho que fazer parte do Movimento Empresa Júnior é fazer parte de algo que é muito maior do que o que a gente imagina, do que o que a gente geralmente tem acesso dentro das universidades. Então, o Movimento Empresa Júnior é um movimento que ele existe não só a nível local, não só a nível nacional, quando a gente pensa que hoje, né, a gente tem empresas juniores em todos os 27 estados do Brasil, mas ele é algo que existe a nível mundial, né, a nível global. Então, o quão engrandecedor, o quão é positivo, assim, para a gente ter na nossa experiência a participação em um movimento tão grande, assim, né? Então, eu acho que para mim, eu acho que tá falhando aqui a live. Tá. E eu acho que para mim, assim, ele representa muito isso, né? A oportunidade de empreender mudanças nos lugares em que a gente está. Aprendi muito no meu curso, assim, com a vivência prática. E as oportunidades que eu tive, assim, no movimento, elas vieram, no mercado, assim, elas vieram muito graças à empresa Júnior. Então, para mim, ela é isso, assim, é uma chance que a gente tem de estar transformando os lugares que a gente vive, de fazer parte de algo maior do que o que a gente geralmente consegue ter acesso na universidade e na vida, assim, também, né? Acho muito interessante também, como o João Marcelo falou, que a empresa Júnior foi que mostrou para ele como ele gostou de trabalhar assim, com o mercado de trabalho, que antes ele pensava isso também sem professor, né? Então, acho também, tipo, a empresa Júnior se torna muito importante também por causa disso, porque é um meio em que o estudante tem durante a faculdade para poder ter mais compreensão de como que é o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, tipo, ver outras coisas, como ver como é que é a área da docência por outros locais, e ele consegue montar
o seu futuro, né? Ver o que prefere trabalhar. A empresa júnior justamente traz essa oportunidade para o estudante. Ah, Idão me fez uma pergunta aqui no chat, e como que é o procedimento para criar uma empresa júnior? Falando aqui um pouquinho, né, sobre como foi, né, a fundação da Synergy, né, basicamente é fruto de muita vontade, sabe? Basicamente, assim, foi uma ideia que surgiu minha, porque, assim, como Viviane falou, é, é uma oportunidade de transformar, de transformação, né? Aí você está no meio da empresa júnior. Basicamente, quando eu tive essa ideia de juntar um grupo que pudesse me acompanhar nessa jornada, é, eu tive que ver, mas eu tive o contato com outras empresas juniores que já haviam na UFESA. Uma delas, que foi a que Viviane participava, que era a Project Júnior, que é a empresa júnior de engenharia de produção. Eu tinha muito contato com o pessoal de lá, e a partir daí eu vi como é que elas reagiam dentro do curso, entendeu? Elas tinham um brilho diferente, entendeu? Elas assistiam aula, tinham uma vontade, tinham uma garra muito diferente, entendeu? Durante o curso. Então, aquele contato que eu tive com essas pessoas, eu vi que aquilo ali era o que eu queria para o curso, entendeu? De engenharia elétrica, né, da UFESA. E a partir daí eu chamei alguns amigos, né, que compartilhavam da mesma vontade, e a gente estudou, certo? Não, a gente estudou, a gente entrou em contato com outras empresas juniores, né, para saber como, de fato, era o procedimento de abrir uma empresa junior. E, assim, basicamente o procedimento é como qualquer outra empresa, digamos assim. A empresa júnior tem responsabilidades fiscais, né, tanto quanto outras empresas. No entanto, a gente é isento de alguns impostos, de algumas tributações, mas basicamente a gente primeiro estudou, trocou ideias com outras empresas juniores, sabia que tinha que ter várias documentações, que foi algo que a RN, que tem o chamado CAJU, que é uma parte da RN que ajuda as iniciativas júniores, né, como eles chamam. Ajudam as iniciativas júniores, que não são empresas júniores, mas são pessoas, um grupo de pessoas que estão com a ideia de abrir empresa júnior. Então, com a ajuda do CAJU, né, que eu acho que Viviane pode explicar melhor o que é o CAJU para vocês, ajudou a gente nesse processo, né, de abertura, porque eles auxiliavam a gente tanto na parte do plano de negócios, que com qualquer empresa é imprescindível você ter um plano de negócios, e na parte da documentação, que era uma coisa que basicamente é uma dor que a gente tem, né, de outras áreas. A gente não tem tanto contato com questão de documentação, né, contabilidade. Então, foi necessário um estudo aí, e graças ao CAJU, né, da federação, e esse contato com outras empresas juniores, a gente foi aos poucos aprendendo e conseguindo ter esse procedimento aí, que foi abrir a empresa júnior, certo? Eu acho que a Viviane ela pode explicar melhor essa questão do CAJU para vocês saberem mais ou menos como é o procedimento, como é que eles fazem essa ajuda. Massa. Complementando assim o que o Anderson trouxe, né, na fala dele sobre a fundação da EJ e tudo mais, atualmente, assim, para a gente fundar uma empresa júnior, a gente precisa, primeiro, assim, cumprir com alguns requisitos jurídicos e contábeis para que ela funcione, e aí o primeiro passo para que isso comece a acontecer é a constituição do Estatuto Social, né, se a gente for falar de documentos em documentos, sim, eu diria, se eu pudesse falar, né, no caso, a ordem para vocês, assim, o primeiro documento ele seria o Estatuto Social, porque ele é basicamente o que rege o funcionamento de uma empresa. E aí a gente formula
o nosso estatuto social de acordo com como a gente imagina que a nossa empresa júnior vai funcionar. Então, a gente primeiro tem que definir, né, tem que construir o nosso estatuto, e para isso a gente precisa entender como a empresa funcionará. Para entender como a empresa vai funcionar, a gente precisa ter muito claro, assim, nosso modelo de negócios, qual que vai ser a nossa proposta de valor, e aí todos os trâmites, assim, relacionados a iniciar uma empresa mesmo, né? Então, é como se você estivesse iniciando uma empresa, você tem que decidir o que você vai vender, para quem você vai vender, como é que você vai ser constituído, como é que vai ser o organograma do CJ, quais vão ser as pessoas que vão construir, de quais cursos elas virão, e aí a gente analisa muito isso. Em seguida, né, a gente faz a fundação da UCJ. A gente tem o estatuto, a gente registrou ele, a gente já pode, né, fundar a EJ de fato, que a fundação ela acontece através da aprovação do estatuto numa assembleia e também através da eleição da primeira diretoria, né, da empresa júnior. Então, quando o Anderson fundou, por exemplo, ele e os membros que estavam ali constituindo criaram o estatuto deles, e aí eles elegeram também a primeira diretoria, que foram os membros ali, né, fundadores, que passaram a ser a primeira geração ali, né, da Synergy. E aí eu vi que tinha algumas perguntas, até sobre o procedimento, né, para criar a empresa júnior. Eu posso depois enviar até para vocês um toolkit que a gente fez, que ele tem bem explicadinho, assim, o passo a passo, todos os documentos que são necessários. E aí, caso alguém se interesse, assim, eu posso passar para vocês, porque são mais questões mesmo burocráticas e de passo a passo, assim, né, de regulamentação. E aí vocês podem se aprofundar mais depois com os materiais. Eu vi aqui quais os entraves burocráticos, e Dalmi, né, perguntou quais os entraves burocráticos e legais vocês enfrentaram, o Anderson já citou, né? E atualmente, o que eu posso falar, assim, mais complementando também, é que os entraves que existem, eles estão muito relacionados não digo a complexidade de criar documentos nem nada do tipo, mas eu acredito que o principal mesmo, como o Anderson falou que ali o principal era a vontade, eu acho que o principal são achar as pessoas certas, assim, né? Achar pessoas que vão topar o desafio com você, que vão fazer a empresa rodar, que vão fazer a ideia, assim, ela florescer, né? Eu acho que o ativo mais importante, assim, que vocês vão ter que conseguir, assim, né, para abrir a empresa júnior, isso eu digo para muitos EJs, assim, que eu vejo, é tipo, vocês têm que ter as pessoas que querem fazer isso, e que acreditam na ideia, que acreditam que vão se desenvolver, que querem, sabe? E aí eu vi aqui, né, quantas empresas, quantas tinha empresa júnior na UFESA quando você pensou na Synergy, e aí eu acho que eu posso falar até um pouquinho, assim, para vocês, né, quando a Synergy se federou, foi ali em julho, né, o Anderson, de 2019, eu estava acompanhando já eles, a gente tinha cerca de 8 empresas juniores na UFESA, 7, 8 EJs. Então, a Synergy, ao final do ano, esteve também, a gente se juntou, assim, também a outras empresas, né, durante o ano passado, que passaram a atuar na empresa no mesmo ano que a Synergy. Então, antes da Synergy, até falando um pouquinho rapidamente do histórico da UFESA para vocês, mas a primeira empresa júnior federada que a gente teve na UFESA, ela foi a Quatro Elementos, que é a empresa júnior do curso de administração da UFESA. Em seguida, a gente teve empresas juniores como a Project, como a Pilares, que é lá de Caraúbas, a Trifase, também que é lá de Caraúbas, a Pirâmides, que é de Pau dos Ferros, e aí, no ano passado, assim, a gente... E aí tivemos a Alp também, né? A Alp, que é de engenharia civil, no finalzinho ali de 2019... finalzinho de 2018. E aí, em 2020, assim, a gente teve um novo boom, assim, de empresas juniores na UFESA, que eu acredito que vocês devem conhecer algumas, né? Isso que eu tô falando das EJs que se federaram à rede, mas como é o caso da Synergy, da Síntese, que é de Química, da Embasa, que é de Biotecnologia, e diversas outras empresas, assim, que elas foram federando ao longo do ano. E atualmente, assim, a gente tem ainda, né, mais de 12 empresas juniores que são aspirantes à federação, na UFESA, e tem 13 empresas juniores, né, que são já federadas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, assim, de empresas juniores. Caso o curso de vocês não tenha, vocês podem começar a criar, né, e
E aí é isso, assim, o que eu acho que eu poderia falar aqui das perguntas que eu vi. E aí tem várias perguntinhas aqui que vocês foram colocando. Não sei se os meninos preferem responder também, por terem passado. Tem algumas perguntas direcionadas aqui à Synergy também. E qualquer coisa eu respondo alguma também. Eu posso completar mais a pergunta de Idalmi também, que ele perguntou quais são os entraves atualmente para funcionar. O Anderson, principalmente, ele passou por essa dor de cabeça aí de burocracias para fundar uma empresa que realmente requer muita vontade. E Viviane falou que o maior ativo que a gente pega e o maior ativo que a gente precisa são pessoas. E isso funciona, isso é válido até para hoje em dia, sabe? Um membro da empresa júnior, ele não só vai estar voltado diretamente à área que aquela empresa está atuando. Por exemplo, na Synergy é uma área de engenharia elétrica e a gente não faz só coisas de engenharia elétrica. A gente tem toda a parte de gestão de empresas, de marketing, de comercial, de administrativo financeiro, gestão de pessoas. Então, o engrandecimento pessoal vem tudo nessas áreas também. Então, eu acho que um dos maiores entraves atualmente é isso. É pegar pessoas que estejam dispostas a atuar não só na engenharia elétrica, mas também nessas outras áreas que são tão importantes quanto, sabe? Além disso, existem várias outras dores de cabeça que faz parte do dia a dia de uma empresa, né? Então, toda a questão de realizar processos, criar novos processos para existirem dentro de empresas, até para fazer um projeto, a gente precisa de um processo. Tudo isso demanda uma criação inicial e isso não tem fácil na faculdade. A gente não é ensinado a empreender na faculdade e nem nenhuma dessas outras áreas. Então, eu diria que o maior entrave é que a gente está sempre tendo que aprender coisas novas além da faculdade. Eu já posso começar a responder as outras perguntas? Ou... Deixa que eu tô anotando as perguntas, aí eu vou fazendo, aí você, caso alguém queira comentar sobre essa pergunta, aí você abre o áudio e responde. Também teve uma pergunta que foi voltada mais assim, para quem não conhece nada ainda sobre a empresa Júnior, querendo que você explicasse um pouco o que é a empresa Júnior e como uma pessoa que está trabalhando na empresa Júnior se diferencia para, por exemplo, um estágio. Eu acho que uma das principais diferenças de uma empresa júnior para um estágio é que, já respondendo a pergunta de Josivan, a gente não recebe salário, mas eu acredito que a gente trabalha mais do que um estagiário. Por que eu digo isso? Porque a gente tem outras funções além do que um estagiário tem, que é de fazer projetos, certo? Como eu falei, a gente tem a função de gerir pessoas, fazer a questão do financeiro, parte de comercial, prospecção, contato com o cliente direto, tudo isso a gente tem que fazer. E, além disso, fazer os projetos, porque todo mundo da empresa faz projeto. Então, é assim mais ou menos como funciona a empresa júnior. Temos várias áreas, várias diretorias que a gente tem que estar trabalhando diretamente. E eu acho que o Anderson pode falar um pouco melhor. Então, essa questão de como se referencia, né, para poder estar conseguindo o estágio, assim, de certa forma, desperta a curiosidade, né, de certas empresas, porque muita gente, querendo ou não, ainda hoje não conhece o que é a empresa júnior, não sabe o que é, então assim, desperta a curiosidade. E também, como João Marcelo falou, a gente não só atua fazendo projetos dentro da empresa júnior, a gente tem um conhecimento mais vasto em várias outras áreas. Então, isso traz para a empresa ideias novas, entendeu? Quando hoje, onde eu trabalho, né, que é a HB, quando eu estagiei lá, eu comecei como estagiário, certo? E, assim, eu pude trazer muita coisa da empresa júnior, várias ideias, certo? De gestão mesmo, para serem aplicadas lá, entendeu? Então, assim, até hoje a gente se reúne, tem reuniões, e como eu já vim da empresa júnior, eu tinha um conhecimento de vários setores, eu tenho como trazer coisas novas também em outras áreas. Então, de certa forma,
o empresário júnior desperta o interesse de uma empresa porque ele tem uma facilidade maior de estar entendendo como é que funciona o processo dentro da empresa, entendeu? Ele tem uma facilidade maior de se adaptar, entendeu? Dentro da gestão da empresa em si, tá entendendo? Porque, assim, até mesmo para trabalho em grupo, né? Você, muitas vezes, uma empresa que é grande, uma empresa que ela demanda vários processos para você fazer um projeto, por exemplo, você vai até uma determinada etapa e outra etapa já começa uma outra pessoa, né? Então, assim, dentro da empresa Júnior a gente também trabalha dessa forma, então você tem essa facilidade, né? Você já começa a ter esse conhecimento dentro da empresa Júnior e quando você entra numa empresa, você consegue se adaptar melhor, entendeu? Então, eu acho que é isso. Desperta a curiosidade de certas empresas, e quem conhece, né, algumas empresas também conhecem, a gente sabe que tem empresas gigantescas, a Ambev, acho que, se eu não me engano, Viviane pode falar depois, algumas empresas gigantes aí que apoiam o movimento Empresa Júnior, mas, enfim, existem várias empresas grandes que apoiam o movimento e que conhecem, então, assim, elas já sabem que o empresário júnior tem esse diferencial, né? Então, acaba tendendo, né, tendo essa qualificação, elas tendem a olhar com outros olhos, né, para a questão de estágio e tudo mais. Boa. Gente, que só complementando também os meninos, assim, trazendo para vocês, mas com relação ao salário, né? Acho que alguém tinha perguntado e até os nos colocaram que os integrantes eles não recebem, né? E aí a gente não recebe porque a gente é voluntário na empresa júnior. Mas a empresa júnior, em sua constituição, ela é denominada como uma empresa júnior, que ela não tem fins econômicos, mas ela tem fins lucrativos, né? No sentido de, aliás, o contrário, né? Mas no sentido de que eu não lucro assim com minha empresa, mas ela tem fins econômicos porque todo o investimento que eu consigo através dos projetos que eu vendo, que eu executo, eu reinvisto nos meus membros. Então, digamos que vocês podem não receber diretamente pelo trabalho de vocês, mas todo o dinheiro, tudo que a sua empresa vende, né, tudo que vocês vendem através do trabalho de vocês, vai ser reinvestido em vocês. Então, sempre que a gente fala assim também em faturamento dentro da empresa júnior, até o pessoal que é da empresa júnior acho que vai lembrar, né, que a gente usa esses termos, mas a gente diz que a gente está reinvestindo em educação, e reinvestindo em educação empreendedora porque estamos atuando em uma empresa dentro de uma universidade. E aí, mais colocando assim esse ponto, mais para a gente entender, a gente está ali para ter uma vivência empresarial, né? E não se tem vivência empresarial quando eu não tenho uma experiência que me facilite o acesso àquelas atividades. Então, muitas vezes é um transporte que eu preciso pagar, muitas vezes é uma sala, um coworking que eu preciso alugar, né, quando eu não tenho sala, muitas vezes é uma alimentação que eu preciso ter. Então, acredito muito, assim, que, só deixando, assim, claro esses pontos para vocês, que o faturamento, ele é muito importante para a empresa júnior, porque é através dele que a gente consegue dar acessibilidade às pessoas, àquela experiência, né? E aí, falo muito por mim, assim, que na minha experiência, assim, empresa júnior, né, na Project, que é de engenharia de produção, a gente viveu muito isso, assim, eu entrei, tipo, estava iniciando ali no curso e tudo, assim, muitas coisas que eu fui conseguindo foi graças à vivência empresarial que me era promovida, né? Então, era um transporte, era uma alimentação, coisas bem simples, né? Mas que faziam muita diferença. A gente sabe que é um privilégio, assim, muitas vezes a gente ter aquilo. E aí, falando até de estágios, assim, para vocês também, o Movimento Empresa Júnior, ele não só forma as pessoas, né, mas ele também forma empreendedores, né, e pessoas que têm empresas. Então, no histórico, assim, do Movimento Empresa Júnior, a gente tem pós-juniores, né, que são pessoas que passam pelo Movimento Empresa Júnior, que eles, por si só, assim, eles são protagonistas das próprias empresas deles, e quando não, assim, eles também são reconhecidos pelo mercado já compreender, assim, a vivência que eles tiveram antes por fazer parte de um EJ. Então, tem até um caso, assim, que posso citar para vocês, mas que é da Ambev, assim, no último, na verdade, do ano passado, né, no último trainee Summer, que a Ambev tem, que é tipo
um trainee, um estágio de verão, mais de 70% assim, das pessoas que passaram nesse processo seletivo eram pós-juniores, né? Eram pessoas que tinham vindo ali de empresas juniores. E aí isso mostra assim, o quanto eles valorizam não só o fato de ser pós-júnior, né? Mas o quanto eles valorizam as habilidades que a gente desenvolve enquanto membro da empresa júnior. Então, muitas vezes, não é só por ser de uma empresa júnior que eu vou ter mais possibilidades, mais vantagem no mercado, mas é por eu ter habilidades e soft skills que a gente diz, né, que a gente só desenvolve quando a gente participa assim, de uma organização. Então, mais colocando assim exemplos, esses pontos assim, muitas empresas elas valorizam as habilidades que a gente desenvolve na EJ. Então, isso é muito importante também, né? Não é por ser da EJ que eu vou ter uma vantagem, mas é sobre como eu vou estar aproveitando aquela experiência para desenvolver as minhas habilidades e ter mais entrada assim no mercado. E aí coloco muito esse ponto, e aconteceu comigo, assim, até não faz assim, enquanto eu estava na minha graduação, eu consegui, tipo, uns 3 estágios, eu tive 3 ou foi 4, tive 4 estágios, e os 4 estágios, assim, eu tenho plena consciência, assim, que eu consegui entrar nele por causa de algumas habilidades que eu desenvolvi, assim, na EJ, então, digo sem medo que eu consegui até mesmo estagiar, assim, por causa da empresa júnior, porque eu tinha a empresa júnior, além da empresa júnior eu tinha o estágio, então eles não estavam, assim, me escolhendo, por exemplo, pela disponibilidade de tempo ali, né, porque, enfim, a gente tinha outras demandas. E aí eu digo muito, assim, para vocês que é, sim, um diferencial e faz muita diferença, assim, e vocês vão ver, né, quando vocês já estiverem no mercado. E tem algumas outras perguntas que eu acho que são mais específicas, né, pessoal. Teve, relacionado já a esse ponto da remuneração, tem uma pergunta que foi: se os membros da empresa júnior não recebem uma remuneração, no que é usado o dinheiro dos serviços prestados? Acho que você já respondeu um pouco, né, que é no transporte para eventos e essas coisas, mas tem alguma outra coisa a mais que é utilizado esse dinheiro? Acho que se os meninos quiserem falar, tipo, como era, na minha época, eu vou até falar da minha época, mas na minha época a gente não tinha tanta grana assim, né? A gente investia muito em capacitação, em livros, assim, eu lembro que a gente comprava livros de engenharia de produção, que não tinha na faculdade, a gente comprava equipamento também para a EJ, para a gente estudar melhor, então eu lembro que a gente comprava até mesmo licença, assim, de alguns softwares que às vezes precisa, a gente comprava também quando precisava, e era muito investido, assim, em ferramentas, na minha época, né? Em experiência também para a gente. Então, tipo, passar um final de semana desenvolvendo alguns pontos com o time, e entrava muito nesse ponto, assim, né? Quando eu fui da EJ, e os meninos, se puderem trazer, assim, os exemplos deles também, mas para mim era isso. É isso mesmo. Boa parte do nosso faturamento ele é reinvestido tanto na J quanto em seus membros. Para os membros em forma de capacitações, por exemplo, participação em eventos, transporte para fazer visitas aos clientes, porque a gente tem esses custos, alimentação se precisar. E dentro da empresa a gente compra equipamentos. Por exemplo, na UFESA, a gente é autorizado a pegar os equipamentos da UFESA, mas tem toda aquela questão burocrática, você está usando uma coisa que não é sua. Então, na própria empresa, a gente compra os nossos equipamentos, que são caros, inclusive, e para não ter que estar precisando de utilizar da instituição, por exemplo, sabe? Então, é tudo reinvestido na gente. A gente não recebe, como o Viviane falou, diretamente, mas sim indiretamente. Acho que todo mundo já falou, né? Como eu fui um dos fundadores, né? Assim, o nosso faturamento, basicamente, no início, era para se manter, digamos assim, porque, como eu falei, a gente precisa tem algumas tributações, então a gente tem que manter um dinheiro em caixa, né? No início foi bem complicado, como qualquer outra empresa, né? Então, assim, mas, como Viviane e João Marcelo falou, a forma como é reinvestido voltado mais para capacitação em geral, né? Então, assim, na minha época, a gente tentou ao máximo se desenvolver, né? Porque assim a gente
fazia a empresa crescer de uma forma geral. Então, basicamente, é dessa forma que é reinvestido, né, todo esse dinheiro. Além de que tem todas as questões fiscais e de encargos que a gente tem dentro da empresa, né? O dinheiro não vai ser só para ser reinvestido, digamos assim. Tem, como o Marlon perguntou, tem os custos de empresa. Então, a gente tem que pagar contador, a gente tem que pagar imposto. Tudo isso está dentro dessa questão. Aproveitando essa questão dos impostos, nessas despesas que tem que fazer, tiveram mais uma pergunta voltada justamente para a criação da empresa e quais são esses impostos que a empresa júnior é obrigada a pagar e como minimizar esses custos para abrir a empresa. Assim, os custos que eu tive foi até engraçado, né? Porque foi uma das dificuldades que a gente passou, porque para abrir a empresa em cartório a gente precisava de ter um capital, né? Então, para a gente conseguir esse capital antes da empresa ser fundada foi bem complicado. Eu acho que eu nunca fiz tanta rifa na vida. Então, foi rifa. Eu acho que a gente chegou a vender água no Enem, enfim, se desenrolou. Então, assim, porque precisava ter esse capital para abrir a empresa junto, só para abrir, né? Que a gente tinha que registrar em cartório, né? E fora a questão do contador. Então, a gente tem esses custos atualmente com o contador, né? Tem os custos com nota fiscal e, se eu não me engano, acho que João Marcelo pode estar falando, Viviane também, tem custos também com relação a ida até o cliente, né? Então, tem vários custos aí relacionados. É justamente isso. No processo de abertura, como o Anderson falou, a gente tem que enfrentar uma série de burocracias, como o contrato social, o estatuto social, perdão, a abertura de CNPJ, tudo isso envolve custos e também cartório. Então, é um processo padrão, digamos assim, de abertura da empresa, então não tem como burlar ou fugir muito disso. E atualmente a gente, por ser empresa júnior, a gente é isento de alguns poucos impostos, mas a gente ainda, por exemplo, tem que pagar o ISS, que é Imposto sobre Serviço, que é 5% sobre o valor de cada serviço que a gente realiza. Então, além de outros que é tudo com a nossa contadora, no caso, né? Eu acho que só complementando também, como exatamente o que os meninos falaram, né? Por sermos empresa júnior, e aí pode ser que eu peque aí nos termos, porque eu não sou de contábeis, tá? Não sou faço ciências contábeis, mas assim, por sermos empresas juniores, existem algumas contribuições que a gente não precisa pagar, né? E aí são, por exemplo, contribuições de PIS, COFINS, contribuição previdenciária. Essas contribuições, elas são relacionadas a coisas que a gente não faz. Então, a gente não precisa emitir, por exemplo, acho que é o SEF, DCTF, algumas coisas assim, a gente não precisa emitir como empresas normais emitem, justamente por termos apenas alunos que são pessoas que são voluntárias, né, na empresa. Então, a gente automaticamente se isenta assim, de alguns impostos. E aí, os custos que a gente tem são custos de abertura e manutenção da empresa júnior. Abertura, quando a gente precisa registrar o Estatuto Social, né, que é o documento que rege a organização da empresa, e aí até a gente geralmente busca com o cartório, né? São preços fixos tabelados nas cidades, e a gente precisa registrar também anualmente, geralmente, né? As EJs têm essa organização, anualmente se troca de gestão na empresa júnior, então a gente sabe que existe uma rotatividade de membros também nos cargos de liderança, e aí anualmente a gente precisa atualizar a nossa gestão, e aí existe um custo também de registro de ata, e esses são custos fixos, que a empresa júnior ela tem que registrar para que ela esteja regulamentada, para que justamente ela não tenha que pagar indevidamente nenhum tipo de contribuição para o Estado, para o município.
Então, por isso é tão importante a gente ter anualmente tudo regularizado, né? Porque é a forma que a gente tem de assegurar que todas as pessoas que estão ali são voluntárias, que a nossa gestão está conforme o que as regras assim contábeis e jurídicas se organizam para que a gente esteja dentro delas. E é mais relacionado a isso, assim, existem esses custos fixos e os custos de manutenção, eles vêm a partir do ponto em que a gente, quando a gente não é J de contabilidade, né, a gente não pode fazer nossa própria contabilidade, a gente recorre também a ter um contador para que esse contador, principalmente, ele esteja nos regularizando anualmente das nossas contribuições, né, das nossas movimentações. Então, as empresas juniores geralmente têm assessoria contábil e algumas vezes assessoria jurídica também, né, para prevenir, assim, qualquer erro que possa vir a ocorrer. E aí vai muito assim da EJ também buscar empresas ou pessoas, no mercado, assim, pessoas que trabalhem com contabilidade para auxiliar elas nessa assessoria mês a mês ali, para que no iniciozinho do ano, no finalzinho do ano, assim, ela já possa emitir, né, seu livro diário ou suas movimentações, mais uma forma assim de comprovar que a gente está fazendo tudo da forma correta. E aí varia muito assim também os custos com o contador. Tem empresas juniores também, né, que são contadoras, então muitas vezes a gente recorre às próprias empresas juniores para fazer esse tipo de assessoria para a gente. Mas, em suma, eu acho que é isso, assim, os impostos, as coisas que a gente paga. Obrigado a todos. Mas no caso, vocês têm conhecimento se hoje em dia a UFESA está dando algum tipo de ajuda na criação da empresa Júnior? Está algum recurso financeiro, ou então infraestrutura, pelo menos dar um local para a empresa ficar e ter as reuniões? Assim, incentivo financeiro direto, não. A gente não tem nenhum subsídio por parte da universidade, mas eles nos forneceram uma sala que antes era lá no lado leste, ali no bloco de comunicação, e agora a gente se mudou para o lado oeste, para o CC Oeste, onde fica mais duas empresas juniores, e eles dão também alguns equipamentos, por exemplo, mesa, a gente solicitou um computador, estava esperando chegar antes da pandemia, mas rolou tudo isso e damos sem computador, é, enquanto a gente não pode comprar ainda. Então, a UFESA, além de ajudar, por exemplo, com transportes, para ir para alguns eventos em Natal, por exemplo, a UFESA geralmente ajuda, porque junta as EJs de todos os campos, não só de Mossoró, e dá bastante gente. Então, é dessa forma que a UFESA ajuda hoje em dia, sabe? É fornecendo alguns equipamentos que tem na própria universidade e o local. Aproveitando esse ponto que você pegou da pandemia, teve uma pergunta que foi: como está sendo atuar com a EJ nesse momento de pandemia? É até, é até um pouco, seria um pouco delicada essa pergunta há um tempo atrás, porque a gente passou por uns maus bocados, digamos assim, acredito como muita empresa passou, e o mercado deu uma parada total, né? Assim, uma parada boa. E aí isso afetou um pouco a gente, porque a gente, além de ser estudante e não tá aprendendo como gerir uma empresa, tinha que aprender a gerir uma empresa no meio de uma pandemia. E aí foi um pouco difícil, porque muitos membros da empresa Júnior não são da cidade de Mossoró, e o nosso mercado é a grande parte aqui em Mossoró, então ficou difícil essa questão, porque muitos foram para suas cidades, e aí a gente tinha que continuar as atividades, porque a gente não poderia parar a empresa, claro que com todos os cuidados necessários e fazendo tudo de forma remota. Todos os membros começaram a trabalhar home office, estão trabalhando home office até hoje, e, e foi dessa forma. Então, a gente passou quase 3 meses praticamente sem lucrar nada, sem entrar nada no nosso caixa. E aí, do mês passado, do mês 7 para cá, a gente começou a dar uma reviravolta e começou a dar um boom grande. E está sendo muito especial, eu diria, esses últimos tempos, porque a gente está conseguindo se superar bastante. E está sendo uma história boa para contar, sabe, a partir de agora.
Mas com relação à pandemia é isso. No início foi bastante difícil, porque a gente tinha que entender como é que o mercado ia funcionar, tinha que entender quais seriam os nossos públicos-alvos, digamos assim, durante esse processo que a gente ainda está vivendo. E aos poucos a gente foi entendendo, foi adaptando nossos processos. A gente utiliza muitas plataformas virtuais que a gente tem acesso, e aí isso facilitou um pouco, digamos assim, as nossas, a tocar a empresa. Então, tudo que era reunião, a gente está fazendo de forma virtual, e isso atrapalha até na questão do time, engajamento de time. Não receber já é um negócio que pode desmotivar algumas pessoas. Imagina você não receber, tendo que trabalhar de casa numa situação dessa, e todo mundo aí tá em casa e sabe o quão é difícil e o quão a sua rotina muda, mesmo você estando só em casa. Então, a gente teve que passar por vários problemas de engajamento de time, de adaptação no mercado, e isso foi muito delicado na nossa história recente. Só que agora a gente está vivo para contar e vivo para dizer que a gente passou dessa e estamos muito bem. Carlos pegou no ponto aqui no chat que foi que vocês fizeram um processo seletivo durante a pandemia. Foi complicado fazer esse processo? Ajudou Sim. bastante após o processo? A gente teve um processo seletivo totalmente remoto, agora na pandemia recente até. Estamos, inclusive, com o processo trainee rolando ainda. E foi difícil, porque nada como o contato humano para a gente realmente selecionar as pessoas que a gente sente e que vão ser boas para a empresa, que a gente tanto ama. E E é isso, o processo seletivo a gente tentou ter o máximo de cuidado possível para ser o mais humanizado, porque a gente não ia estar próximo, então a gente tentou ser o mais humanizado possível para não ser aquela coisa de uma empresa, sabe? Ah, não vou olhar só seu currículo, não vou olhar só seu IRA, não vou olhar suas notas. A gente queria realmente pegar pessoas que estivessem dispostas a entrar ali e fazer diferença no local de trabalho. Legal, que bom que deu certo para vocês superar esse momento de pandemia. Tem até a Dani Cleia, que parabenizou também pela superação. E teve uma pergunta que mais voltada para como vocês obtêm seus clientes, que foi, deixa eu só pegar aqui, como funciona o contato com o mercado e até onde vai a responsabilidade de uma empresa júnior sobre os projetos que desenvolve? Tá, acho que eu posso responder essa também. Nosso contato com o mercado é total. Nós fazemos toda essa Nós, os estudantes, não temos, por exemplo, a terceirização de quem vai fazer as vendas para a gente ou algo do tipo, e inteiramente a gente, e a responsabilidade da mesma forma. Tudo que a gente faz perante o mercado, a responsabilidade inteiramente nossa. A única diferença é que nós temos professores, tutores, que fazem as correções dos nossos projetos, por exemplo. Mas quem faz o projeto inteiramente é a gente. Então, vamos supor que Dalmi é o nosso professor tutor, e aí eu estou fazendo um projeto elétrico de um supermercado. Eu faço o projeto inteiro, mando para Dalmi corrigir, é ele que faz a emissão da RT, por exemplo, e aí a gente realmente entrega o projeto ao cliente. Mas se começar a dar algum problema, se não tem isso aqui, não tem aquilo, o cliente vai recorrer diretamente para a gente, para o gerente do projeto dele. Então, sempre que tem algum problema, a gente tem que resolver. Tudo é a gente que resolve, todo o contato com o mercado é a gente que tem. Não é nada terceirizado, não é nada função de outras pessoas, sabe? E no caso da empresa júnior, ela pode prestar serviço para pessoas físicas ou apenas para empresas? Como é que é essa gama de serviço que a empresa júnior faz? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, só depende se aquela pessoa, aquela empresa tem um perfil daquele serviço e basta querer, né? Se eles quiserem um serviço da gente e a gente estiver hábil para fazer, a gente vai fazer sem nenhum problema. Pronto, aproveitando que você falou essa questão de querer, né? Teve a pergunta que foi
prospectar clientes é difícil até para empresas convencionais. Quais as técnicas que vocês usam na oferta de serviços da empresa Júnior? Bom, é, existem várias técnicas de prospecção. A mais famosa entre as empresas juniores, eu diria que é a prospecção ativa, que é você realmente ligar para as empresas. Mas isso pode ser facilmente confundido, por exemplo, com o serviço de telemarketing. E não é. A gente faz toda uma qualificação, a gente faz todo um preparo para conversar com aquele cliente e tenta identificar se ele possa ter algum problema antes mesmo de fazer a ligação para ele, sabe? Então, a gente trabalha nessas duas frentes, a prospecção ativa por meio de ligações, e é difícil, mas é o que traz mais resultado. A gente tem que prospectar bastante para conseguir alguns poucos resultados. Isso eu diria muito pelo fato de que o mercado ainda não conhece muito o que são as empresas juniores e ainda tem um certo preconceito que não é tão quanto antes, mas ainda existe. E a gente muitas vezes tem que quebrar essa barreira. E a outra frente que a gente trabalha na prospecção é a prospecção passiva, que é justamente através do Instagram, do site, de mídias sociais no geral, com que a gente tenta fazer com que as pessoas conheçam a nossa empresa, conheçam quais são os nossos serviços, vejam que a gente é uma empresa séria e venham até a gente quando elas precisarem. Então, eu diria que a prospecção ativa é um investimento a curto prazo e a prospecção passiva é um investimento a longo prazo e que a gente agora está conseguindo um retorno desse investimento a longo prazo. Isso é muito satisfatório e é muito bom para a empresa, porque o seu esforço é menor para conseguir aquele projeto, para conseguir aquele serviço, sabe? Então, é isso. É difícil, mas... falando sobre essas são as técnicas mais gerais, né? Mas existem algumas técnicas mais específicas para você aplicar dentro dessas prospecções que fazem você obter um resultado melhor. Por exemplo, o GPC-TBA, que é uma técnica de... Agora me fugiu na cabeça. Um framework de vendas que ele pede que você qualifique o seu lead. Lead é uma outra palavra para um cliente, digamos assim. Pede que você qualifique ele antes de entrar em contato e fazer toda a questão de prospecção e tentar vender o seu serviço, sabe? Além de que, eu queria ressaltar mais um ponto, que a gente não liga para o cliente só tentando vender. Como a gente não é uma empresa que não tem fins lucrativos, a gente realmente visa ajudar as pessoas. A gente quer que o mercado seja cada vez mais efetivo e, por exemplo, a gente tem serviço de eficiência energética. Então, a gente quer ajudar os pequenos e grandes empresários a serem mais eficientes energeticamente, a reduzirem suas contas para que elas sim possam lucrar mais, sabe? Eu ouvi também, não lembro exatamente onde é que foi, mas que um diferencial também que para a empresa, né, que contrata o serviço da empresa Júnior, é justamente a questão que o preço tende a ser um pouco menor, né, um pouco mais barato que contratando de outras empresas. Aí teve uma pergunta que foi, como é que vocês fazem a precificação dos seus serviços? Pronto. Atualmente, a gente já está um pouco mais estruturado com relação a isso. Mas, novamente, é aquilo que o Anderson falou, é estudo. A gente teve que ir atrás de como especificar um serviço. Foi pesquisando quanto o engenheiro eletricista cobra por cada serviço, saber a hora consultor, quanto seria a questão do metro quadrado, se a gente vai cobrar por área. Então, isso, conversando com outras empresas juniores da área de elétrica. Então, fazendo tudo isso, a gente conseguiu montar uma planilha de precificação que a gente identifica alguns pontos, muitos pontos, na verdade, durante as reuniões que a gente tem com o cliente. Por exemplo, qual o porte do cliente, se ele é pessoa física, se é pessoa jurídica, qual o capital social dele, qual o serviço, quanto tempo o serviço vai durar. Tudo isso influencia na precificação e a gente coloca todos esses dados na planilha que a gente desenvolveu e aí ela dá o valor para a gente. E aí ela já dá o valor com parcelamento, com a margem de negociação, qual vai ser a margem de lucro, qual vão ser os encargos que vão ter ali naquele serviço. Então, a precificação é feita dessa forma e é um negócio muito complicado até, porque na lei diz que a gente tem que fazer os serviços em até 60% do valor do mercado. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que respeitar isso, a gente também não pode
cobrar menos e exigir demais dos nossos membros, sabe? Apesar de que eles não vão receber, mas também eles não precisam trabalhar muito para a empresa receber muito pouco. Então, tem todo esse cuidado, tem toda essa questão. E tem a questão também que a gente valoriza bastante o que a gente faz. A gente não está fazendo o serviço de qualquer jeito. A gente, como eu falei, não quer lucrar. Então, a gente quer fazer tudo com qualidade. Então, tudo que tem qualidade vem com preço agregado. Vem com valor agregado, na verdade. Então, a precificação, ela envolve vários fatores. Não é simplesmente quantos pontos de tomada vai ter no projeto, por exemplo. Só acrescentando aí, esse ponto de precificação é uma coisa bem volátil, na verdade, né? De acordo com o crescimento da empresa Júnior, né? O tipo de serviço, né? Na época, a gente tinha serviços voltados para consultoria e para projetos em si, então a precificação se torna diferente. Então, era muito estudo mesmo, da parte do pessoal do administrativo financeiro. Então, com relação a essa questão de precificação, como o João Marcelo falou, existe a questão de valor, dar valor ao serviço. Então, de acordo com o crescimento da EJ, tem sempre que estar atualizando esses valores, entendeu? Acho que só complementando esse ponto que os meninos falaram, é porque é uma coisa que eu acho muito massa, assim, no MED também, né? É que um dos pilares do Movimento Empresa Júnior é a competitividade. E aí a gente fala muito no movimento que a gente trabalha de forma colaborativa, mas a gente preza muito pela competitividade com o mercado, principalmente, para que a gente passe a elevar a qualidade também dos serviços que são ofertados, né, a todos nós. E aí a gente sempre diz, né, no movimento que a gente luta por trabalha, né, e luta assim por empresas melhores, governos melhores, universidades melhores. E quando a gente realiza assim e executa os nossos serviços da melhor forma, a gente está elevando assim a nossa régua também. E a partir desse ponto, até como o Anderson falou, né, do ticket médio, a partir do momento que a gente vai melhorando os nossos serviços, a gente entende que a gente passa a ser uma empresa mais competitiva e assim a gente passa a ter um valor no mercado maior, né? Pela qualidade do serviço que a gente está oferecendo. Então, eu acho que é muito a gente tentar sempre observar qual o serviço que eu ofereço hoje, com quem eu tô, com quem é a pessoa com quem eu compito, e aí, tipo, até analisar aquelas coisas que a gente vê muito na sala de aula, né? Os 4Ps, preço, praça, produto, onde é que eu tô, quais são os meus custos. Então, eu acho que é muito de ponderar essas duas coisas, assim, né? Claro, olhar sempre para os custos que eu tenho, mas sempre trabalhar pensando que muitas vezes eu estou oferecendo para o mercado algo melhor do que o que ele já tem e que eu tenho que me valorizar, assim, por isso, para que a nossa própria classe, assim, né? Eu acho que não sei se a maioria é de engenharia, como a gente, mas que a gente passe a valorizar, assim, também o trabalho que a gente faz e até reconhecer, né? As empresas reconheçam, assim, que esse trabalho foi bom para elas. E aí eu acho que muito pega esse ponto assim, que o Anderson falou, né? Que geralmente a gente vai, o nosso ticket, né, médio, ele vai subindo de acordo com que a nossa qualidade ela melhora, e a qualidade melhora a partir da prática, a partir do momento que a gente executa mais. Então, até trazendo um caso assim, para vocês, mas eu lembro que lá na minha EJ, assim, o primeiro serviço que a gente fez, a gente quase teve prejuízo assim, com ele, porque a gente nunca tinha feito, a gente queria muito fechar para ter a experiência, e aí a partir do momento que a gente teve a experiência, a gente já conseguiu melhorar ele, e aí na segunda vez assim, que a gente vendeu, o mesmo serviço, assim, ele já estava custando, ele já teve um valor, assim, né, de 4 vezes mais o que a gente vendeu da primeira vez. Então, um serviço que a gente vendeu a primeira vez por R$ 300, a gente vendeu depois já por mais de R$ 1.000, assim, né? Então, eu trago muito para o discurso, assim, esse ponto da competitividade, porque é algo que eu acho muito interessante, né? E é um dos pilares também do movimento Empresa Júnior. A gente está sempre melhorando nossa qualidade para estar ali mais inserido no mercado. Na palestra anterior que a gente teve um ponto bem interessante que foi discutido, que era que a startup o grande objetivo da startup é deixar de ser uma startup, né? Aí, no caso, teve uma pergunta que foi, no caso da EJ, ela sempre vai ser uma EJ ou chega um momento que ela deixa de ser uma empresa júnior e se torna uma empresa?
Eu acho que nesse caso, assim, de fato não tem como ela evoluir, né? Tem como, assim, a partir da empresa júnior, gerar várias outras empresas através de pós-juniores, né? De outros membros abrindo empresas novas, né? Mas a empresa júnior em si, até onde eu sei, não existe isso, certo? Virar uma empresa em si, né? De fato. Ela sempre vai estar agregada para ser de fato empresa júnior, ela vai ter que ser agregada a uma IES, né? Um instituto de ensino superior. Então, ela vai estar sempre ali, certo? E inclusive a Cine, eu espero que, né, sempre esteja aí dando boom. Eu queria só complementar esse ponto, porque eu achei até engraçado assim, né? Mas a gente entende que a startup ela é ela tem um modelo de negócios em que eles validam, né? Geralmente são ideias inovadoras, diferentes e tal ali, que eles precisam passar por várias etapas assim, né, de validação do negócio para que ele se escale ao mercado para que assim, enfim, eu me torne aí um multinacional, sei lá, outros tipos de organização. A empresa Júnior, ela existe e ela faz parte do movimento Empresa Júnior, que ele tem uma missão, né? E eu acho que eu já devo até ter falado aqui, não lembro. Mas o propósito da empresa Júnior existir é formar as pessoas. Então, como a gente falou, tipo, ela não tem fins econômicos, assim, né? Lucrativos no sentido de que, eu vou aqui ter um valor para a minha empresa e algum dia também eu posso vender ela? Não, ela é um patrimônio da própria universidade e ela serve para que eu consiga formar pessoas. Então, a gente diz muito, a nossa grande missão enquanto Movimento Empresa Júnior é formar, a partir da vivência empresarial, Viviane, licença um pouquinho, é porque tá comprometidos e travando. capazes de Brasil. Elas vão outras pessoas, dos egretos, dos pós-juniores, assim, eles constituem e eles formam suas próprias EJ. Viviane, é porque travou o seu áudio no final, aí não deu para compreender tudo que você falou. Por exemplo, fazer as empresas dela, por exemplo, mas trabalha com pessoas que estão passando pela EJ, né? Geralmente um período de 2 a 3 anos. Cortou? Deu para entender? Ah, para mim cortou, não sei se para todo mundo Deu para cortou entender. também. A conexão estava Tem caindo. como vocês Deu uma falarem no cortadazinha, deu uma cortada aí. Foi a internet aqui, mas deixa eu ver se volta. Pronto, tem Boa. como você Aí sim, repetir um pouco esse o que eu final? tinha passado, né, que diferente das empresas convencionais, a gente tem como missão, né, como propósito, por ser parte do Movimento Empresa Júnior, formar pessoas, né, e a gente forma através da vivência empresarial. Então, a empresa Júnior, ela existe não é que com o passar do tempo a minha empresa, ela valha mais ou menos para o mercado quando eu penso que ela é um projeto, assim, um produto, algo que eu posso vender, mas ela existe para que com o passar do tempo, eu forme melhor as pessoas que passam por ela. Então, por exemplo, eu estou passando pela minha J no momento de fundação, eu sou formado de uma forma. Quando eu passo pela minha empresa júnior, num momento em que ela já está fundada, já está mais estruturada, eu tenho uma outra experiência, eu tenho uma outra vivência. E aí o grande objetivo é que a gente olhe mais para as pessoas antes de olhar para o, né, a empresa, assim. A empresa ela é uma empresa. Então, porque tem um CPJ, assim como qualquer empresa, e o objetivo dela é estar formando as pessoas ali e ser um patrimônio assim, da própria universidade, né? Para que forme aqueles estudantes, para que a gente tenha uma universidade melhor também. Acho que era isso. Tá sem som, Sofia. Tá mutada.
Opa, desculpa. A gente também consegue perceber, né, a grande diferença entre a empresa júnior e a startup, que são são duas empresas, né, duas empresas que têm propósitos totalmente diferentes, como vocês falaram, da missão da empresa júnior, que é mais na formação dos futuros profissionais. E aí, teve uma pergunta que foi na questão do empreendedorismo. Como participar da empresa júnior pode ajudar na criação de uma empresa própria? Eu acho que, assim, pelo conhecimento, né, de gestão, facilita bastante, porque, assim, a gente sabe que existem várias empresas que são, são criadas, porém, elas não conseguem se manter. E muitas vezes é por falta de um plano de negócio bem feito, e por culpa, geralmente, da gestão em si. Então, assim, quando você tem essa vivência empresarial dentro da universidade, você conhece vários setores, você sabe como a organização funciona, entendeu? Você, no meu caso, por exemplo, eu tive contato com todos os setores, né, da empresa, apesar de ter sido pouco tempo, digamos assim, que eu passei na EJ, então, assim, eu tive contato com cada setor, eu sabia como é que cada setor trabalhava, entendeu? Então, eu acho que atualmente, se eu fosse abrir uma empresa, né, eu saberia o que cada setor e como ele deveria trabalhar e ter várias ideias de como tá remodelando cada setor, entendeu? Então, assim, até a questão burocrática, isso eu já estou falando um pouco mais de mim, né? Nem todos os membros pode ser que tenha essa experiência, porque, como já foi dito, a empresa júnior, ela é um ciclo, né? A gente ela é formada por vários ciclos, então cada ciclo a gente vai ter uma experiência diferente. Na minha, eu tive esse contato, né, de criação, então eu sei mais ou menos como é que é abrir a empresa, sei que precisa de um contador, uma coisa que eu não tinha noção, a questão de documentação, como é feita, como eu posso estar lidando com cartório e contador, enfim. Então, isso foi uma experiência que me trouxe, né? Não posso dizer que todos vão ter essa experiência, porque tem que ter a passagem da gestão, né? Então, basicamente, nessas questões, a empresa júnior, ela te dá de volta essa experiência, né? Então, facilita bastante a criação de empresas. Tanto que a gente tem aí vários pós-juniores com empresas que, que são abertas como startups. Então, assim, facilita bastante, entendeu? Devido à experiência, né? E esse contato já com o empreendedorismo já dentro da universidade. Justamente isso. A sua vivência dentro da EJ é basicamente você quem faz. Então, você tem como escolher quais habilidades e quais conhecimentos você quer adquirir. O Anderson, ele teve, digamos assim, a sorte de ser um dos fundadores. Então, ele teve a experiência e teve a vivência de como realmente abrir a empresa toda essa parte burocrática. Eu não, eu já vi depois dele. Eu já aprendi como gerir pessoas, como gerir uma empresa, como gerir processos. Então, tudo isso a gente não aprende na universidade e é um grande diferencial na hora de você montar sua própria empresa. Você já vai ter passado por coisas que deram errado e você soube consertar. Você já passou por diversas situações que a empresa júnior proporciona e que isso ajuda na hora de você abrir sua própria empresa. Você já vai ter noção e ideia de muitas ferramentas que você vai precisar utilizar e de muitos acessos que o mercado dá, sabe? Também interessante, como você falou, que você constrói o seu crescimento na empresa, né? As coisas que você vai aprender na empresa. E até vocês falaram no começo que a empresa júnior, quem está atuando na empresa participa de cada uma das áreas desses setores, né? Cada um desses setores atuando de algum jeito. E aí
uma pergunta que foi: como é que vocês fazem a seleção para os setores distintos, já que todos são da engenharia? Todo mundo é da engenharia elétrica, como vocês vão definir quem é do marketing, quem é da gestão de pessoas? Pronto. Isso eu posso falar porque já passei por isso 2 vezes, digamos assim. Mutou aí. Opa, foi mal. Eu tenho como falar sobre isso porque eu já passei por 2 processos seletivos. Então, enfim. A escolha das pessoas, ela não é feita especificamente para as áreas. Quando a gente faz um processo seletivo, é buscando pessoas para a empresa. E aí, só posteriormente, só depois do nosso programa trainee, que eles são remanejados. Então, é durante todo o processo seletivo, que pode durar de 1 a 3 meses, que a gente vai observando quais as habilidades aquelas pessoas são melhores desenvolvidas ou que querem desenvolver. Então, por exemplo, quando eu entrei, eu estava aprendendo um pouquinho de marketing e eu queria sair meio que da minha zona de conforto. Eu queria começar a falar com gente, falar com cliente, começar a produzir alguma coisa que eu não soubesse. Então, eu pedi para ir para marketing, por exemplo, para o comercial, sabe? Então, a gente respeita bastante a vontade das pessoas, mas também vê qual o potencial delas em cada diretoria. A gente vê o que acontece muito são pessoas se descobrindo em outras diretorias. O mais comum são as pessoas entrarem já querendo ir fazer projeto, eu quero fazer projeto, eu quero fazer projeto, e isso não é o que acontece, sabe? Geralmente as pessoas que vão ficar na diretoria de projetos, é porque a gente não deu esse background antes, mas diretoria, a gente temos várias diretorias e cada membro ele faz parte de uma diretoria, e ainda assim todos os membros executam. Só que a gente tem uma diretoria que é chamada de diretoria de projetos, e muitas pessoas confundem acham que somente essa diretoria é a que faz projetos, o que não é verdade. São essas pessoas que fazem o gerenciamento de projetos. Então, o que acontece é que a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento querem ir para essa diretoria porque não querem lidar com os outros processos da empresa, que é, como eu falei, tão importante quanto. Então, a gente faz esse remanejamento de acordo com o que a gente vê os potenciais e as vontades dessas pessoas. Então, só para amarrar, o processo seletivo ele não é para essas áreas, mas sim para a empresa. E aí, dentro da empresa, uma vez dentro da empresa, a gente tem que estar disposto a atuar em qualquer uma dessas áreas. Só acrescentando, né, o que João Marcelo falou, é uma parte que ao longo do trainee, né, a gente tem a parte do programa, né, do processo seletivo, e após o processo seletivo a gente começa a dar início ao processo trainee. O processo trainee nada mais é do que a gente capacitar os membros e mostrar e quebrar paradigmas como esse, né, de todo mundo, quando a gente até, geralmente, não sei se o pessoal faz hoje, mas na época que a gente fez um processo seletivo, a gente fazia uma pergunta, né, perguntando qual era a diretoria de preferência no início do trainee, né, e muita gente queria projetos, diretoria de projetos, foi unanimidade. Poucas pessoas escolheram outra. E ao final do trainee, a gente teve, assim, uma reviravolta. Poucas pessoas se mantiveram na diretoria de projetos. Então, assim, ao longo desse processo, a gente quebra esses paradigmas, porque a gente vai mostrando os outros setores e, com isso, desperta um interesse do pessoal, e aí, a partir daí, a gente faz o remanejamento, né? A gente conversa com o pessoal, vê quais são as diretorias que eles melhor se desenvolveram, né? E a partir daí a gente vai remanejando cada membro, né? Para o devido setor. Mas no caso, para as empresas júniores, apenas os estudantes da graduação podem participar dela ou estudantes de mestrado ou doutorado também podem participar? Assim, é até interessante, né, porque essa pergunta, porque é o seguinte, o que rege essa questão em si é o estatuto, certo?
como Viviane havia falado, o estatuto diz tudo, mas bem mais abrangente, né, de certa forma, e outras não, como vai funcionar a empresa júnior. Eu lembro que na época a gente estudou muito, conversou com outras empresas juniores, a gente queria fazer com que fosse acessível para o pessoal. Era uma discussão que na época foi muito grande, se a gente aceitava apenas o pessoal de engenharia elétrica na época, ou pegava também o pessoal de CIT, certo? Então, assim, essa questão de mestrado e doutorado, basicamente, teria que estar no estatuto, né? Então, assim, eu posso estar errado, porque já está com um tempinho, né, que eu acho que Viviane também pode falar um pouco mais, para aceitar, né, alunos de mestrado, teria que ter, dizendo no estatuto, né, porque o estatuto é que diz quem pode participar, como é que vai ser questão de eleição, entendeu? Então, assim, se lá realmente tiver informando que o aluno de mestrado pode participar, não tem problema. E também, assim, essa questão de quem entra, né, vai do processo seletivo também, né? Eu não sei se atualmente, porque assim, como a empresa é júnior, ela é formada por ciclos, cada ciclo você vai ter uma diretoria nova, então você pode revisar o estatuto, entendeu? Você pode estar mudando o estatuto. Então, o que eu quero dizer é que ele não, vamos supor que hoje realmente não possa, né, alunos de mestrado, mas quem sabe a próxima diretoria, os próximos membros vejam que é importante ter alunos também de mestrado, entendeu? Então, assim, o estatuto, ele pode ser mudado, entendeu? E só completando também o que o Anderson trouxe, é que as empresas juniores, elas funcionam seguindo a base da lei, da lei das empresas juniores, né, que é a Lei 13.267. E aí essa lei, ela garante para as empresas juniores a legitimidade institucional delas em todas as universidades. E dentro da lei, uma das observações que a gente tem, né, dentro dos artigos delas, é que para que a empresa júnior ela seja considerada uma empresa júnior, ela tem que fazer parte, tem que ter pelo menos um curso, sim, agregado a ela que seja um curso de graduação. Então, digamos, para que a empresa júnior ela possa existir, ela tem que estar ligada a um curso, a pelo menos um curso de graduação da universidade. E aí, curso de graduação, a gente entende que sejam os tecnólogos, né, bacharelado, licenciatura. Então, até, por exemplo, curso técnico, por exemplo, não são considerados cursos que podem ter como base, sim, o argumento, assim, de se tornar uma empresa júnior. Então, a própria lei das empresas juniores, né, que aqui rege nosso funcionamento, ela fala, assim, traz, né, muito bem que precisa ter um curso de graduação, aquela empresa júnior responda. E aí, como o Anderson falou, né, para que a empresa ela passe a aceitar outros tipos de pessoas, assim, ela tem que ter isso muito bem descrito no estatuto, e aí muitas vezes até não considerando como membros, né, essas pessoas que fazem mestrado e doutorado e tudo mais, mas sim considerando como, por exemplo, tutores, pessoas que são conselheiras consultivas, porque o intuito mesmo é muito fazer com que a gente traga a prática, né, para os alunos da graduação. E aí a gente tem esse ponto, assim, e aí, caso seja manifestado interesse de outras partes, assim, né, a gente sempre recorre e observa tudo o que está descrito, né, e dentro dos procedimentos do estatuto mesmo. Mas, a priori, sim, a gente precisa de um curso de graduação para que a gente tenha uma empresa júnior. No caso, porque a empresa junto tem o professor tutor, né, que é quem acaba também por assinar os projetos. No caso, um estudante de mestrado, doutorado, poderia ser um desses tutores, como você falou agora, ou o tutor, tipo, responsável mesmo, tem que ser um professor da universidade.
É só caso o tutor, né, que existe na lei, teria que ser o tutor que tenha vínculo com a universidade. Pode ser que o professor tenha vínculo com a universidade e seja um mestrando, e aí por isso ele passa a ser o tutor, né? Mas mais pelo vínculo dele com a universidade. Então, a lei ela também traz, né, dentro dela, alguns artigos que elas estimulam o relacionamento da melhor forma com a instituição de ensino. E dentro da lei também é necessário que haja o reconhecimento e a orientação dos professores. Então, obrigatoriamente, sim, né, para que a empresa júnior esteja atuando conforme todos os requisitos jurídicos, ela precisa ter um professor orientador que esteja vinculado à universidade. E algumas empresas, elas, além desse tutor, elas têm outro tutor, né? E aí, por isso que a gente observa o que tem no estatuto. E até, se eu não me engano, não lembro agora de um EJ da UFESA, que tenha. Mas, geralmente, as EJs de engenharia, elas têm muito por causa das certificações, dos RTs que precisam emitir. E aí, às vezes, elas têm tutores, assim, que não necessariamente são professores vinculados à universidade, mas precisaria estar vinculado, assim, para ser considerado geralmente, né, para ser considerado o tutor. Só para complementar, na Synergy mesmo, hoje a gente tem 2 tutores. Um é André Pedro, que é que está desde o início, o outro é o professor Daniel Diógenes, que ele é um professor substituto. A gente viu a necessidade de ter 2 justamente pelo que Viviane falou, que a questão de a quantidade de projetos que a gente estava fazendo poderia sobrecarregar a um só professor, tá corrigindo aqueles projetos e fazendo toda a questão de emissão de RT. Então, a gente viu a necessidade de ter 2 professores tutores e hoje a gente está com dificuldade porque a gente tem projetos para eles corrigirem e eles estão sem tempo, então a gente acaba recorrendo até outros professores. Eu vou já até mandar um pai da Almi, viu, Idami? Para você corrigir. Porque tá difícil. É isso. Olha, ele já chama ainda amigo. Só complementando o que Viviane falou anteriormente, né, falando sobre pelo menos um curso, né, ligado à empresa júnior, tem que estar ligado a pelo menos um curso. Existem empresas juniores que é formado por mais de um curso, né? A gente tem aí exemplos aí de Natal, né, empresas juniores de Natal que é formado por mais de um curso. Então, não necessariamente a empresa júnior ela tem que ser apenas de engenharia elétrica, certo? Então, poderia sim existir uma empresa júnior de engenharia elétrica, mecânica, produção, entendeu? Vai da questão da criação, né? Questão de estatuto, enfim. Só para complementar mesmo. E dando, assim, uma visão mais do que acontece na prática, pelo menos na Synergy, com a realidade do nosso curso da elétrica, o que como falaram, a EJ é um ciclo na vida da pessoa. E normalmente, no final do curso, as pessoas saem da EJ porque elas vão em busca de um estágio. É o que vem depois. Ou elas vão para um estágio, ou elas vão fazer parte do time da federação, ou os dois, caso ela se forme e queira, sabe? Mas, por experiência, o que acontece na nossa realidade é que, normalmente, pessoas que estão com estágio, elas não conseguem conciliar com a EJ, justamente porque o curso já é difícil, já é pesado, junta com a EJ, junta com o estágio, isso acaba sobrecarregando, e aí as pessoas saem da EJ para ir para o estágio. E aí eu creio que o mesmo aconteceria com quem está num mestrado, quem está num doutorado, que ficaria bem mais complicado para a pessoa acompanhar também o ritmo e toda a vivência empresarial que uma EJ proporciona, sabe? Mas, como o Anderson e Viviane falaram, tudo vai depender do estatuto. Mas a realidade, a vivência que a gente tem hoje em dia é essa. Bem, a gente já está batendo aqui 1h30 da palestra, né? Gostaria só de fechar mais com 2 perguntas para então, abranger um pouco mais as questões, que a primeira é que a pessoa pediu para vocês falarem um pouco mais sobre o planejamento estratégico da empresa,
da empresa júnior, e a outra que é se teve alguém que auxiliou na construção do plano de negócio de vocês no início da empresa júnior. Pronto. Eu posso falar essa primeira, sobre o planejamento estratégico, e os meninos aprofundam, se quiser mais, e sobre o outro, que eles viveram mais do que eu. Sobre planejamento estratégico, é uma coisa que normalmente a gente faz no início do ano, ou no final do ano para o início do outro. No caso, a gente está em 2020, a gente vai fazer o planejamento estratégico com a diretoria executiva desse ano e com a próxima que se eleger, para a gente traçar nossas metas e traçar todos os nossos indicadores. Planejamento estratégico é um negócio muito, mas muito falado no MEG, no meio de EJ, porque a gente precisa disso. A nossa federação, a RN Júnior, ela nos auxilia bastante, não só na parte da criação do planejamento estratégico, mas também ao longo do ano inteiro, trazendo vários insumos para que a gente possa estar sempre buscando os resultados que a gente definiu lá no início do ano ou no final do ano. Então, o planejamento estratégico é um negócio feito muito bem pensado por todos da empresa. A gente geralmente se reúne, todo mundo junto no ambiente. Por exemplo, ano passado a gente passou um final de semana inteiro quase lá no CCA Oeste da UFESA, almoçando, tomando café da manhã lá e conversando sobre as metas e sobre o que é que cada diretoria queria fazer naquele ano para trazer os resultados que a gente acha que a gente é capaz de trazer, sabe? Pronto. A outra pergunta era... Qual era a mesma? A outra pergunta? A outra era se alguém auxiliou vocês na construção do plano de negócios. Sim, sim, sim. Pronto. Tivemos, sim, o auxílio. Como eu falei lá no início, a gente participou do programa chamado Caju Fundação. O que é esse programa, em termos gerais? Eu vou deixar para a Viviane falar, né, porque ela é mais, já faz parte da RN. Basicamente, é um programa da RN voltado para auxiliar na criação de empresas juniores, né? Você tem o que é que a gente como é que a gente é classificado quando a gente, de fato, não é registrado em cartório, digamos assim. A gente é conhecido como iniciativa júnior, né? Então, assim, lá no início que a gente tinha ideia, né, queria abrir a empresa júnior, a gente era conhecido como Synergy, mas como também iniciativa júnior. Então, a gente participou do programa, que é aberto todo semestre, se eu não me engano, né, eu não estou por dentro mais, mas ele é aberto durante um período, esse Caju, aí as iniciativas juniores se inscrevem, e a partir daí você tem lá uma relação, né, algumas tarefas, alguns quesitos que a gente que tem lá, que a gente vai cumprindo ao longo do tempo, né, questão de documentação, e a partir disso a gente também tem pessoas da RN que nos auxilia, que eles participam desse programa, né, e auxiliam a gente. Então, nessa questão do plano de negócios e também na parte de documentação, desde o início, a gente teve esse contato, né, com o pessoal da RN Júnior através do Caju. Então, respondendo essa pergunta aí, a gente sim teve um auxílio aí. Eu acho que só para complementar assim, o que o Anderson colocou, o planejamento estratégico. Primeiro falando assim do que eu participei, né, enquanto eu estava na EJ. Foi muito definido entre nós mesmo, assim, né? A gente, todo aquele processo, as coisas que a gente aprende muito ali, né, nas aulas acho que todo mundo fez CIT, né, de administração e empreendedorismo, a gente vê, Canva, modelo de negócios, tudo aquilo, assim, a gente aplica para valer, né? Então, eu vou aplicar isso aqui, eu vou executar isso aqui que eu defini. Então, a gente sempre começa ali do core business da EJ. Então, qual vai ser o meu core business, né? O que é que eu vou oferecer para o mercado? Quais vão ser os clientes que eu quero atingir nesse primeiro momento? Quais que vão ser os meus canais de entrada? Quais que vão ser os meios de divulgação que eu vou usar? Quais os principais ativos que eu vou precisar? Pra gente... É uma semana ali meio louca, né? Acho que o pessoal que está na EJ
A gente pensa muito nisso, e aí é uma experiência muito boa também, porque a gente aprende muito a, tipo, desde gerir conflito, né, que a gente está ali com muitas pessoas que pensam diferente, até a gente construir mesmo planos a longo prazo, médio prazo, objetivos globais específicos. Então, tem toda essa parte do que a gente, da minha experiência, assim, né, de quando eu ajudei a definir lá a estratégia de crescimento da minha J. E com relação à RN Júnior, né, que é a Federação das Empresas Juniores, a gente dá muito suporte no acompanhamento e na orientação a como devem ser definidos e como devem ser acompanhados os resultados da sua empresa júnior, né? Então, tem alguns indicadores que a gente acompanha para garantir que ano a ano a empresa júnior ela vai estar sendo, digamos, versão, né? Vai estar melhorando cada vez mais, porque a gente entende e compreende que a rotatividade de membros na empresa, às vezes ela dificulta o crescimento dela ano a ano. Então, a gente também precisa se preocupar com quais indicadores a gente precisa acompanhar para garantir que a empresa júnior ela vá continuar crescendo e para garantir que os membros que façam parte dela ano a ano possam ter uma vivência empresarial melhor, né? Que foi o que eu citei lá atrás. E aí é muito esse nosso papel, assim, né? E aí, como o Anderson falou do Caju, Caju significa Central de Apoio Júnior Unificada. E é um programa, né, um produto da RN Júnior, para que as iniciativas, que são empresas juniores que ainda não têm CNPJ, e para que os grupos de interesse, que são amigos, pessoas ali que estão formalizando a sua ideia, elas possam ter o suporte necessário para que elas consigam, né, de fato, assim, tornar-se uma empresa, né? E aí trabalhar esse planejamento estratégico. E aí a gente atualmente, assim, trabalha muito em moldes de desenvolvimento das empresas. Então, a gente tem programas que desenvolvem a área comercial da EJ, tem programas que desenvolvem a área estratégica, tudo isso durante o período de formalização dela, para que desde o seu primeiro ano, assim, ela também tenha uma boa experiência, né, uma vivência empresarial que ajude os membros. Então, acho que a gente vem passando também por essa evolução assim, ao longo dos anos. Antes, na Caju, né, no Central de Apoio Júnior Unificado, a gente olhava muito para critérios de regulamentação e, ao longo dos anos, a gente vem mudando para, desde a regulamentação, a gente conseguir desenvolver também essas EJs. E aí olhar também, né, para o planejamento estratégico, que, enfim, é a bússola que a empresa júnior tem para que ela cresça, para que ela realize o que foi planejado, né, lá no início do ano. Então, eu acho que eu posso compartilhar, assim, da experiência que eu tive, foi muito isso, assim, né? Então, definir ali o primeiro planejamento estratégico, a gente diz PE, né? A gente fala muito PE. E aí foi uma experiência muito boa, assim, e a gente costuma definir com os membros mesmo da EJ, com a diretoria, e é um processo muito bom, assim, de viver aí. Espero que vocês vivam também quando abrirem ou entrarem nas empresas juniores, que ainda não for. Pronto, acho que já deu bastante tempo, né, da gente aqui, conseguiu responder bastante perguntas. Eu queria agradecer a presença de Viviane, o Anderson e o João Marcelo aqui por terem ajudado bastante a gente aqui hoje, ter tirado diversas dúvidas de várias pessoas aqui e por terem se disposto a estar aqui presente. Parabenizar também, né, vocês por todo o trabalho que vocês fizeram na CINA, que estão fazendo hoje e tudo que vocês alcançaram, que deu certo para vocês, que é muito orgulho, não é orgulho, né, mas muita inspiração ver vocês chegarem tão longe participando da empresa Júnior, ter feito todo esse processo inicial e chegar onde chegaram hoje. Então, só para finalizar, eu queria só avisar para todo mundo que para obter o certificado, a gente divulgou durante a palestra o link do formulário Google e a palavra-chave para vocês obterem o certificado é a empresa Júnior. E essa live vai estar disponibilizada no YouTube o mais rápido possível, quando a gente pegar a gravação. E também que, para quem quiser publicar o artigo na nossa revista R4EM, a terceira edição já está recebendo artigos para serem publicados. Vai estar durando até o final do próximo mês, então publique, que é muito importante para todo mundo ter essa publicação registrada. Por mais que não seja uma grande revista, mas
ter uma publicação numa revista pesa muito para concurso, qualquer coisa que você for fazer futuramente. Então, não percam essa oportunidade. E, novamente, agradecer a todos vocês por estar aqui presente hoje. Eu Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Agradeço a todos vocês. Vocês queriam falar alguma coisa? João, Anderson, Viviane? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade e desejar uma boa noite a todos. Também só agradecendo. Agradecer aí também nos comentários e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu vi que tem sequências de ações aí que vocês estão fazendo, muito bom ver que vocês estão fazendo isso, pessoal. Obrigadão pela oportunidade, pelo convite. Valeu, pessoal, também pelo convite, viu? Muito massa a iniciativa aí de vocês e estou à disposição aí sempre. Então, só o meu mais boa noite aí, certo? Mas antes de saírem, por favor, sigam a Cines no Instagram, @CinesDeJúnior. Muito importante, viu? Sigam a RN Júnior também, viu? RN Júnior _. E o Pet também, não se esqueçam. Tem que seguir todo mundo. Pronto, vamos combar aí. Pronto. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.